Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença. Mais uma vez, uma ótima semana a todos vocês. Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, se você já for inscrito, agradeço demais. E comenta aí no final do vídeo, dê a sua opinião. Vitor Roque arrebentando com a camisa do Verdão. Mas será que tinha alguém falando alguma coisa algum tempo atrás, contando os gols dele? A gente vai mostrar aqui no debate da Jovem Pan. E lembrando lá dos comentários, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais. E bora lá para mais um react, galera. Você sempre defendeu muito o Vitor Roque. E aí eu tenho que ser justo. Às vezes acho até que uma defesa exagerada. Eu também. Quando você dizia, não dá para dizer que ele foi mal na Europa. Para mim dá. Na Europa ele não rendeu. Ué, ele foi como uma grande promessa. Não decolou no Barcelona, não decolou no Betis. Para mim, foi um fracasso dele ali na Europa por enquanto. Mas você sempre disse, Vamp, cara, é cedo para falar do moleque. O moleque joga muito futebol. E até quando ele voltou pro Palmeiras, que eu mesmo dizia, será que ele vai decolar? Você dizia, eu acho que vai. Tem que dar tempo. E outra coisa, né, Vamp? Tem que elogiar esse Palmeiras. Porque o Palmeiras é um clube que deixa o jogador ganhar confiança. É impressionante. O Palmeiras não vai em pressão de torcedor. O Abel Ferreira não barra o cara porque o torcedor tá pedindo para barrar. Eu acho que o Abel tem muito mérito nisso também, né, Vamp? De ter mantido o Vitor Roque, de ter esperado o moleque ganhar confiança, e agora ele tem esses números aí surreais que eu falei, Vamp. Ó, o Vitor Roque, nesse momento, 10 participações em gol em 7 jogos. 6 gols marcados e 4 assistências, desde que ele começou a jogar com o Flaco Lopes, Vamp. Ontem, só no primeiro tempo, 3 gols, e o moleque também teve 5 finalizações e 2 passes decisivos. É bom ver, né, Vamp, que esse moleque tá voltando. Seria muito ruim um talento como esse ser desperdiçado na carreira. Muita calma, né? Talvez você Primeiro, vamos lá. Primeira ida dele para a Europa, né? Ele sai do Atlético Paranaense e vai para o Barcelona. O Barcelona tinha lá o atacante que está lá até hoje, lá jogando titular absoluto do ataque, que é o Lewandowski, 2 vezes melhor do mundo, capitão da seleção polonesa, né? Joga ao lado do Rafinha, tem o Yamal. E aí, um garoto de 17 anos, né? Completou agora, eu acho que o Vitor Roque fez 19 anos, não tem nem 2 meses, foi 20 anos agora. Vai para um time daquele nível do Barcelona, aquela estrutura. O próprio Deco, que é diretor lá do Barcelona, falou que nunca viu uma pressão tão grande e sendo maltratado, até pelo Xavi, né? E ele vai emprestado pro Betis, né? Garoto novo, tudo novo na vida dele, primeiro ano de Europa, e no Betis ele também não consegue jogar. O que eu percebo aqui no futebol brasileiro é que muitos jogadores acabam saindo porque a nossa moeda é muito fraca perante da Europa. Então, assim, qualquer proposta que os times fazem de 15, 20, 25, 30 milhões de euros é uma fortuna pro futebol brasileiro. E muitas vezes esses garotos não estão preparados psicologicamente. A gente pode falar aqui de Palmeiras e Flamengo. O Dudu, por exemplo, arrebentou no Palmeiras. Nunca foi pra Europa, lá pra Ucrânia, voltou, ninguém teve interesse. O Pedro, do Flamengo, bateu lá, saiu do Fluminense, foi pra Fiorentina, nem jogou. O Gabriel Barbosa foi pro Benfica, foi pro Inter de Milão, foi pro Benfica, não jogou. Então, assim, são alguns dos casos de atletas que saíram, às vezes muito cedo, muito precoce. E aí, o Hendrick é um caso diferente, porque o Hendrick teve multa rescisória. Só que o Hendrick foi pro Real Madrid, então pra você se firmar no Real Madrid é muito difícil. Então, assim, os jogadores vão muito cedo pelo poder econômico dos times europeus, mas nem sempre eles estão já prontos ou... às vezes tem muitos concorrentes ali para ele conseguir jogar, então a precocidade acaba atrapalhando. São jogadores todos que eu citei aqui, uns mais, outros menos, tem a sua qualidade, mas futebol europeu não é fácil, ainda mais o Vitor Roque. O Xavi não ia muito com a cara dele, aí ficou bem complicado para ele mesmo. E o Betis não queria liberar o Vitor Roque, ele tinha feito acho que 7, 8 gols já, liberou porque o Barcelona queria muito vender, tá precisando da grana, e eles não quiseram se indispor porque tem boa relação com o clube catalão. Barcelona, pô, tem o Lewandowski. O Vitor Roque com 17 anos lá, chegou lá, botou o cara 2 vezes melhor do mundo, joga a Copa do Mundo, capitão da seleção polonesa, foi pro banco, o Lewandowski. Não é assim. Tinha que ter mais um pouco de calma. Beleza, passou essa passagem na Europa, uma passagem rápida, mas de um garoto muito jovem ainda com seus sonhos, né?
seleção de base. O Endrick também estava tendo até mesmo essa dificuldade, está lesionado no Real Madrid. Quase tudo mais semelhante, só que o Endrick com mais oportunidade com o Ancelotti. Também lá tem o Mbappé, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, que são titulares. Então um pouco de calma. Aí ele volta para o Brasil, para o Palmeiras, jogador mais caro da história do Palmeiras. Há uma pressão muito grande para um menino que acabou de completar, se eu não me engano, está entre 20 e 19 anos, eu não sei a idade precisa. Não passa disso. E aí, muito forma novo, de jogar, né? o Palmeiras vai mudando o time, chegando jogadores novos. O Palmeiras gastou 700 milhões em contratações. Até que se achou agora ele, Flaco Lopes, também, que é um cara jovem, acabou de ser convocado para a seleção da Argentina, estava aí nas eliminatórias, e começou os dois a jogar juntos. Tirou um peso, acho que tirou um peso um do outro. São dois atacantes, né? A forma de jogar agora com dois atacantes. Antes jogava só com o Abel. Então cai essa pressão toda. Hoje eles dois dividem espaço, dividem até os gols, tudo, passa a bola um pro outro e vai retomando. Não é porque fez 3 ontem tudo, bom, muito bom pra carreira, muito bom pro Palmeiras, que ontem amassou logo o Inter no primeiro tempo, fez o resultado e fez os 3 pontos. Mas dá paciência pro menino, não é nenhum jogador já rodado. O Zidane, quando ele foi vendido da Juventus pro Real Madrid, até o Zidane ficou assustado pelo valor que ele foi. O Zidane, meu, campeão do mundo, tudo, um dos melhores jogadores da história do futebol mundial e do futebol francês e do Real Madrid, se assustou. Imagina o Vitor Roque, que dá para ver pelo jeito de ser, que me parece ser muito humilde, né, um jovem mesmo, um jovenzinho. E aí se assustou com tudo, agora tá alegre. O Flaco Lopes também tá alegre, que não foi nada barato, foi 10 milhões de dólares quando chegou o Palmeiras. E os dois ali agora estão jogando junto no ataque, um procurando o outro, se completando, os dois fazendo gols e ficando mais tranquilo. Um convocado para a seleção da Argentina, o Vitor Roque aí tentando o seu espaço, já foi jogador de seleção de base. Então eu fico feliz, principalmente com a conduta dele, né? Você vê que é um menino jovem, humilde, que não tem culpa se foi para o Barcelona. Ele foi para o Barcelona pela qualidade dele. Agora, ser cobrado, jogar aqui, isso que eu falei de você, não deu certo na Europa. Pô, ele foi para um time que está lá até hoje, o atacante é titular. Melhor, foi 2 vezes melhor do mundo, né? Nessa sequência aí de Messi e Cristiano Ronaldo. Entrou agora o Lewandowski, que entrou com 2 vezes melhor do mundo, o Rodrigo e o Vinícius Júnior entrou ali, que os dois estão mais velhos. Essa dupla de ataque, ela encaixou. Flaco Lopes e Vitor Roque. A pergunta que eu... Volto a dizer, não é só o ataque do Palmeiras que mudou, tá? Nós estamos jogando com 2 jogadores, 2 atacantes, né, de origem, só que mudou tudo. O Palmeiras ataca mais pelo lado direito, o meio de campo marca melhor, a construção melhorou, o Felipe Anderson começou a jogar bola. Então tudo isso somado fez com que o Palmeiras começasse a jogar o futebol que tá jogando, na minha visão. Mauro César Pereira demorou para ele ter... Mauro César tá contando os gols do Vitor Roque ainda? Vai vir com desculpinha aqui, que eu já tô sabendo. Vai vir com desculpinha, tava contando. Já são 2.228 minutos sem marcar a principal contratação do futebol brasileiro. Quantos gols Samuel Lino tem, que é bom jogador? Sim, mas quantos gols ele tem? Em 13, 14 jogos? 2 contra o Vitória. Ele é bom jogador. Eu não vou ficar contando os gols dele, mas o senhor tava contando os gols do Vitor Roque. Deveria continuar contando até o final do ano aí, como o Pilhado listou aqui, já tem bastante, né? Tá, os dois juntos, porque ficava naquela, eram 2 bons jogadores, um disputando vaga com o outro. Quando começaram a jogar juntos, os dois cresceram. Os dois cresceram, a dupla encaixou. E quando encaixa essa dupla, o Palmeiras evoluiu muito. Porque muitas vezes eu mesmo falava aqui, pô, esse Palmeiras até quando ele joga mal, ele acha a vitória. E agora, Mauro, o Palmeiras está começando a jogar bem com frequência, o Palmeiras está se impondo com frequência e, além dessa sequência de 10 jogos sem perder, que é a melhor sequência atual nesse campeonato brasileiro, né? O Palmeiras está 10 jogos sem perder no Brasileirão. É um Palmeiras que, assim como a gente fala muito do Flamengo, que está jogando bem, começa a jogar bem, né, Mauro? Começa a mostrar um futebol para dizer, a gente investiu 700 milhões de reais aqui, esse time demorou para emplacar, mas agora está emplacando. Já dá para dizer, Mauro, que esse Palmeiras agora joga bem e também falar sobre essa dupla de ataque, se você acha que demorou e se hoje realmente é uma grande dupla ou você acha cedo para falar.
Eu acho que assim, o maior problema desse tipo de análise é ficar pegando os números e torturando, né? Esticando. Vamos lá, o Palmeiras não jogou bem com o Corinthians semana passada. Teve o Corinthians enfraquecido, o Corinthians desfalcado, teve para ganhar o jogo, não ganhou. Foi um jogo razoável. Ontem foi um jogo excelente, em que pese a fragilidade do Inter, que está numa crise terrível, o Palmeiras amassou o Internacional. Grande atuação. Não acho que o técnico demorou, acho que foi um processo natural. Ele tentou primeiro o Vitor Roque com outros parceiros. Eu não acho nenhum absurdo quando nós destacávamos que o Vitor Roque estava jogando pouco, estava produzindo pouco, porque o jogador de 25 milhões de euros vai ser cobrado, sim, seja ele quem for, ele vai ser cobrado, Samuel Lino no Flamengo vai ser cobrado, qualquer jogador caro vai ser cobrado. Se eu tá contando os dinheiro, gols? tem que apresentar muita coisa, é inerente à sua situação. O cara que custa muito dinheiro, ele ganha bem também, né? Ele tem destaque, então ele vai ser cobrado. Ele tem que produzir mais, ele tem que justificar o investimento. Isso assim é no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. E ele demorou a engrenar. Então, quando a análise é feita no momento que ele não está jogando bem, não significa que ele nunca vai jogar bem. Significa que ele não está rendendo. E isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Esse é o papel nosso. O papel do técnico, do... Mas tinha que contar os gols também? Como que era? Eu nunca vi isso na minha vida. Só esse cara que fez isso. Só. Perseguição? O Palmeiras não desce, né? A gente já sabe. O companheiro dele, de time, do torcedor, não, vamos lá, você vai funcionar, vamos tentar resolver e tal. Esse é o papel de quem trabalha com ele. O papel de quem analisa é analisar o que está acontecendo. Então, da mesma forma que ele vinha jogando mal, ele tem jogado muito bem e tem começado a justificar o investimento feito. Se ele marcar gols decisivos, levar o Palmeiras a títulos, ele vai justificar o investimento dos 25 bilhões de euros. E começa a ter um processo. É normal que leva um tempo, sempre foi dito isso. É cedo, tudo mais, mas não vinha jogando bem, não vinha conseguindo encaixar. E acho que foi um processo normal. Ninguém falava do Vitor Roque junto com o Flávio Lopes. Houve um momento que eles começaram a entrar em situações emergenciais. Aí não. Ninguém falava no jogo Vitória e Palmeiras. O Abel colocou os dois naquele dia e aí começou a cruzar a bola na área. Aliás, não, ele tirou o Vitor Roque aquele dia. Não sei, a minha memória me pegou. Mas quanto ao Corinthians, por exemplo, o Abel tirou o Vitor Roque no segundo tempo e vinha bem, mesmo com a expulsão do Aníbal, e colocou o Flávio Lopes. Eu até falei, por que ele tem que tirar sempre um e colocar o outro? Por que não pode manter os dois? Porque claramente ele não conseguia manter os dois em campo. E aí eu falei, por que não? A gente pode colocar os dois, até porque o Vitor Roque, comentei com vocês aqui, ele não é camisa 9, ele não é um centroavante, ele é jogador de mobilidade, ele sai da área, ele entra, ataca espaço, e aí a partir do momento que ele começou a dar sequência para esses dois, os dois começaram a encaixar melhor e, como eu falei, as outras coisas também aconteceram. Então, Mauro, se você não sabe quem falou, mas teve gente que falou sim. Quando as coisas não caminhavam bem nos jogos do Palmeiras, aí ele colocava os dois atacantes para dar uma abafa e começou a funcionar. E aí passou a jogar com os dois de saída e passou a dar certo. Então acho que foi um processo natural de uma descoberta de uma dupla que não era imaginada. Eu não vi ninguém defender, posso estar enganado, mas eu não lembro de ninguém defender os dois juntos até que eles começaram a participar de partidas por alguns minutos em situações, repito, circunstanciais. E aí o técnico fez o certo, ele percebeu que estava funcionando, mudou, reviu seus conceitos e passou a jogar com os dois e eles têm ido muito bem. Ontem o Flaco deu um passe sensacional, por exemplo, para o Facundo fazer o passe para um dos... Inclusive vocês comentavam aqui bastante sobre, eu vi alguns comentários, tem que jogar o Flaco e o Vitor Roque junto, porque os dois se complementam, o Vitor Roque é o segundo atacante, o Flávio Lopes faz a área. O do Vitor Roque. Quer dizer, o centroavante, que é um jogador muito subestimado. Agora estão reconhecendo. O próprio Vitor Roque foi contratado porque muitos achavam que o Flaco não tinha condições de ser titular do Palmeiras. Verdade. E ele sempre foi um cara que entregou. E muitas vezes não abafa ali, o time precisando de resultado, põe o Flávio Lopes na área, ele ia lá e conferia, fazia os seus gols. Não é um craque, é um jogador que pode ter as suas limitações, mas é um bom atacante, que também não foi barato, custou 10 milhões de dólares aproximadamente pagos ao Lanús na época da sua contratação. Então as coisas aconteceram naturalmente, né? Eu acho que é bom para os dois, né? O Vitor Roque precisa disso, porque ele sempre vai ser muito cobrado, porque ele custou muito dinheiro, é natural, repito. E o Flaco também mostrando que pode ser um jogador até um pouco mais versátil, não só um cara de área, de referência, participando até de construção de jogadas. Eu entendo que nós estamos partindo para um Real Madrid e Barcelona. O André Sanches cantou essa bola, ele falou, vamos ter um Real Madrid e Barcelona. Só que ele colocava o Real Madrid era o Corinthians, né? Não o Palmeiras. E aí ele virou Getafe, né? Na administração dele virou Getafe. Ou Castilha, se você quiser também, né? Pode ser time B do Real Madrid.
Mas vai sim, a tendência é ficarmos sempre com os dois e variar de Atlético de Madrid. O da vez é o Cruzeiro, como um tempo atrás foi o Atlético Mineiro, de vez em quando um Fluminense. Botafogo. Mas de vez em quando, quer dizer, acontece, né? Tipo, ganhar uma Libertadores, um Botafogo. Mas a tendência é os dois, sim, cada vez ganharem mais hegemonia, cada vez mais ganharem mais consistência e cada vez mais dominarem o futebol brasileiro. Porque os dois estão organizados, os dois estão com a base estabelecida. O Flamengo ainda, de vez em quando, abre espaço para uma crise ou outra e tal. O Palmeiras é um time absolutamente blindado. E isso vale para Libertadores, isso vale para todo tipo de competição que eles disputarem. Acho que a tendência é só aumentar. Ontem o Palmeiras realmente jogou um futebol muito bom. O Inter não vive um grande momento. No meio da janela, perdeu 2 jogadores. O Palmeiras não tem nada com isso, jogou muita bola. Ontem o auxiliar do Abel falou que o Flaco Lopes ele deu uma ajeitada na vida dele, que ele chegava muito atrasado, tomava muita multa. Para terminar aqui, para não ficar muito longo, esse papo das multas e tudo, o empresário do Flaco Lopes desmentiu, falou que ele nunca foi multado, não, que por outras coisas ele não falou nada, mas é um jogador que evoluiu bastante. Bom, deixa seu comentário aí, essa de Getafe, daí, o Getafe foi demais, hein? Mas isso realmente foi falado pelo ex-presidente dos caras em 2011, vai ter Barcelona e Real Madrid. Eu acho que o futebol brasileiro sempre, ainda mais com essas SAFs aí tudo, sem fair play financeiro, sempre vamos ter surpresas. Mas bora lá buscar um desses 2 campeonatos, quem sabe os dois. Um abraço, galera, tamo junto, até a próxima, é nóis.